Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que está no processo? É isso que está no processo. O crime que eu cometi é um ato determinado. Essa militante que vem fomentando e apoiando essa ditadura no Brasil, que ajudou a colocar essa facção criminosa no poder, vai começar a sentir na pele o que eles fizeram, as consequências das suas ações. Nós estamos há anos avisando. Imprensa, agora vocês estão batendo palma para tudo o que está acontecendo, para perseguição política, para desrespeito à Constituição, para desrespeito do devido processo legal, para censura, mas vai chegar em vocês. Chegou. Bom, vamos lá. O Alexandre de Moraes não gosta muito da Folha de São Paulo. E por que ele não gosta da Folha de São Paulo? Vou te mostrar agora. No início e no meio desse ano, do meio desse ano para cá, a Folha de São Paulo deu espaço para um repórter, um jornalista, ganhador do prêmio Pulitzer, para publicar algumas matérias que mostravam a podridão do que acontece ali dentro dos bastidores do STF. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de dezembro de 2024, são 9 horas da manhã. Um escândalo gigante está passando batido. A Polícia Federal investiga a aliança entre a Folha de São Paulo, Bolsonaro e Elon Musk após barrar o jornal em entrevista coletiva. Logo após o indiciamento de Bolsonaro, com a quantidade de provas que há contra ele, o mesmo jornal que via abundância de provas contra Lula diz que não há provas suficientes para prender Bolsonaro, contrariando toda a grande imprensa, todos os juristas disponíveis e até o senso comum. Mas a aliança entre o jornal e o ex-presidente de extrema-direita e o jornalão que ajudou a ditadura militar a torturar presos tratou, neste ano, de produzir reportagens sobre o vento, que acusava Alexandre de Moraes de tudo que Bolsonaro também acusava e que apoiou os ataques de Elon Musk ao ministro e ao STF. Agora, a Polícia Federal mostrou que desconfia do jornal e deixou no ar a possibilidade de existir uma investigação contra o veículo, pois a aliança entre o jornal e o ex-presidente, a esta altura do campeonato, após o homem mais rico do mundo entrar em campo no Brasil para defender Bolsonaro, tem um significado muito forte. Ou seja, o que é que existe entre Folha de São Paulo, Elon Musk e Jair Bolsonaro? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O chefe da Polícia Federal excluiu a Folha de São Paulo de entrevista coletiva logo após o indiciamento de Bolsonaro e, segundo o jornal Folha de São Paulo, se nega a explicar o motivo. André Rodrigues promoveu um encontro com cerca de 30 jornalistas, no qual falou sobre o inquérito da trama golpista e o plano de assassinato de autoridades. E diz o jornal: o diretor-geral da PF, André Rodrigues, promoveu entrevista coletiva na manhã de quarta-feira na sede da PF em Brasília, mas a Folha foi o único dos principais veículos de comunicação do país a não ser convidado. André foi questionado por meio de sua assessoria sobre as razões do veto, mas não quis se manifestar. O Ministério da Justiça, a quem a Polícia Federal é subordinada, disse apenas que caberia à corporação se posicionar. O diretor-geral da Polícia Federal foi questionado mais tarde pessoalmente pela Folha, mas se recusou a dar explicações. Abre aspas para André Rodrigues. Vocês mandaram e-mail lá, né? Com pedido de posicionamento. Não vou comentar, disse o diretor-geral da PF no término da reunião do CONSESP, Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Esse tipo de encontro com autoridades e com jornalistas é comum em Brasília e, na maior parte das vezes, as informações são dadas na condição de off the records, ou seja, em sigilo. Muito bem. O que acontece? Entidades de imprensa criticam a PF por excluir a Folha de entrevista com o diretor. Entidades de imprensa criticaram a exclusão da Folha feita pela Polícia Federal na quarta-feira, quando
foi dada a entrevista sobre o indiciamento de Bolsonaro. E o encontro, quarta-feira, semana passada, semana retrasada, e o encontro com os jornalistas foi sobre o inquérito da trama golpista envolvendo Bolsonaro. Ele aconteceu na sede da corporação. Aí saíram mais agentes insuspeitos em defesa da Folha de São Paulo. Bolsonaro critica PF por excluir Folha de São Paulo de entrevista. Veja só, hein? O Bolsonaro está preocupado com liberdade de imprensa. Inclusive, ele ameaçou fechar a Folha de São Paulo e a Globo umas 200 vezes durante o governo dele. E agora ele ficou chateado porque a Folha não pôde cobrir a entrevista da PF falando sobre o indiciamento dele, Bolsonaro. Você não acha um pouco esquisito? É muito esquisito. Vamos em frente. Mais matérias aí. Exclusão da Folha de São Paulo de entrevista. Partido Novo. O partido que consegue ser mais de extrema-direita que o PL. Pede investigação do diretor da PF por potencial conduta criminosa. Veja bem, eles acham que é crime a Polícia Federal excluir a Folha de São Paulo em uma entrevista coletiva, mas nunca acharam crime o Bolsonaro ameaçar a Folha de São Paulo, ameaçar fechar jornal, ameaçar fechar a Globo. Mas ele não deixar a Folha participar da coletiva é crime. Muito bem. Aqui, Gazeta do Povo, outro veículo bolsonarista. Novo faz denúncia contra diretor-geral da PF por exclusão da Folha de São Paulo em coletiva. Veja só. Aí, hoje, neste domingo, aparece uma matéria de um dos porta-vozes da Folha de São Paulo, que está lá há 200 anos, Hélio Gaspari. PF não é uma PM, Dr. Andrei se incomoda muito por pouca coisa. O diretor da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, vem se incomodando muito por pouca coisa. Processa um deputado e excluiu um repórter de suas rotineiras conversas confidenciais, nas quais fala o que quer sobre o compromisso de não ser identificado. Pode-se suspeitar que sua zanga venha de reportagens que mostram lacunas nas 1000 páginas dos relatórios da PF, conhecidos sobre a armação de golpe de 2022-2023. O trabalho federal foi minucioso e contundente em muitos aspectos, porém seu ponto fulcral, as ações de 15 de dezembro, com a possibilidade de atentados contra Lula, Alckmin e Alexandre Moraes, é ralo. Diz ele que é ralo aí, não é? O que é que acontece? Ele está falando o seguinte, primeiro que ele está criticando a Polícia Federal por indiciar um deputado que expôs o delegado da PF que investiga Bolsonaro, sendo que a família desse delegado foi ameaçada por ele estar investigando Bolsonaro. E o jornalista, veja só, o jornalista a Folha de São Paulo, através desse jornalista, pena paga, está simplesmente acusando o chefe da Polícia Federal por ter tomado providências contra um deputado que está gerando risco de morte, não só para delegados da PF que investigam Bolsonaro, como para a família deles. E ainda, por cima, defende uma reportagem maluca que diz haver pouca prova contra Bolsonaro. Veja só, essa é a matéria. Minuta do golpe é elo forte com Bolsonaro, mas a Polícia Federal tem conclusões com indícios parciais. Bom, eu vou te poupar dessa leitura. Na verdade, o que diz essa reportagem é que o relatório da PF não é suficiente para provar a culpa de Bolsonaro. Isso acontece logo após vários outros eventos esquisitos da Folha. Por exemplo, a Folha de São Paulo inventou uma história aí, há alguns meses, de que o Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens, e eu também tenho que te resumir, porque é uma matéria longa, senão eu vou fazer um vídeo
de 2 horas aqui. Eu vou resumir para você. O que é que acontece? A Folha de São Paulo recebeu de alguém trocas de mensagens entre Alexandre de Moraes e um auxiliar dele, que trabalhava no TSE, determinando diligências do TSE contra os golpistas, logo após o 8 de janeiro e antes também do 8 de janeiro, durante a eleição de 2022. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, além de ser ministro do STF, relator de todas as ações contra Bolsonaro, ele também era presidente do TSE. O TSE tem poder de polícia. Então tinha coisas que só o TSE poderia fazer, tanto em 2022 quanto em 2023. E então o Alexandre de Moraes mandava o TSE tomar as medidas, porque o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE. Agora, o que é que a Folha critica? Acredite se quiser, a Folha critica, isso é indubitável, eu debato com qualquer um e provo. A Folha de São Paulo, como muitos juristas, aliás, 99% dos juristas e a maioria esmagadora do STF disseram a mesma coisa, que não tinha nenhuma culpa do Alexandre de Moraes, pelo que eu vou dizer agora. O Alexandre de Moraes mandava o TSE tomar medidas. E o que a Folha reclama é que o relator dos casos de Bolsonaro no TSE, que era Alexandre de Moraes, não mandava por escrito para o TSE as decisões para tomar providências contra este, aquele, suspender perfis, não é? Porque o TSE tem poder de polícia. Então o que a Folha queria era que o Alexandre de Moraes oficiasse, ou seja, enviasse por escrito para o Alexandre de Moraes aquilo que o TSE tinha que fazer. É um absurdo sem tamanho. Todos os juristas, até o autor do impeachment da Dilma, o jurista Miguel Reale Júnior, disse que não existia nada contra Alexandre de Moraes. A Folha fez um grande escândalo. Por quê? Porque a Folha começou a defender o Elon Musk quando ele começou a atacar, em abril deste ano, o Alexandre de Moraes. Diz a Folha: embate com Musk cria armadilha para o STF. Conflito expõe excessos de Moraes. Para a Folha, liberdade para a circulação de ideias deve ser a mais ampla possível. Então defendia o Elon Musk. Defendeu o Elon Musk de uma linha a outra desse editorial. Ou seja, a Folha defendeu o homem mais rico do mundo e, após começar a fazer essa esquisitíssima defesa do Elon Musk, começou a apoiar Bolsonaro. Será que tem alguma coisa a ver com o Elon Musk ser o homem mais rico do mundo? Vamos em frente. Em seguida, o Elon Musk pediu impeachment de Moraes e estimulou manifestações em 7 de setembro para pedir o impeachment. E o Bolsonaro foi lá e fez a manifestação que o Elon Musk queria, e a Folha de São Paulo começou a bombar o ato contra o Alexandre de Moraes e defendeu o Elon Musk. E aí continuou batendo. Agora, por exemplo, em agosto, o jornal diz que mensagens secretas escancaram Moraes como investigador, acusador e julgador. É justamente a tese que o bolsonarismo usou em pedido, em petição ao STF, para tirar o Moraes da frente dos casos do Bolsonaro, que o STF recusou já em fevereiro, recusou agora, e a Folha na mesma linha que o Bolsonaro. Veja só isso. E aí o José Dirceu chegou a escrever na própria Folha, e eles não tinham como recusar, porque senão ele escreveria em outro jornal dizendo que a Folha não quis publicar. Diz o Zé Dirceu: o que está por trás da denúncia contra Alexandre de Moraes? Setores da sociedade da mídia tentam se alinhar à nova face do bolsonarismo. Diz o Dirceu: causa estranheza o destaque dado pela Folha à denúncia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, teria agido fora dos ritos ao solicitar, por meio de auxiliares, que o TSE, do qual à época era presidente, produzisse relatórios para embasar o inquérito das fake news.
O inquérito foi aberto por ele ainda em 2019. Causa estranheza porque, como bem disse Luiz Roberto Barroso, não fazia sentido o ministro Moraes oficiar a si mesmo. Então aí o Dirceu ele faz uma insinuação. Escuta, o que está por trás disso aí? Por que vocês estão fazendo isso? Tá? Basicamente é isso. E, na verdade, esse tipo de postura de dizer que há pouca prova contra o Bolsonaro, a Folha não tinha quando prendeu Lula. Né? Um jornal francês chegou a mostrar como os Estados Unidos usaram a Lava Jato para os seus próprios fins na prisão do Lula. Esse jornal aqui, o Le Monde, né? O Le Monde é o segundo maior jornal da França e fala do naufrago da operação anticorrupção da Lava Jato no Brasil e diz, basicamente, que o Moro conduziu um processo sem provas contra o Lula. O que é que dizia a Folha sobre esse processo sem provas? Lula estragou a biografia. Ex-presidente se meteu em relacionamentos eticamente inaceitáveis com empreiteiras. Há provas de sobra contra Lula no caso do sítio. E aí a gente pega uma dessas provas fortíssimas. Veja, tudo que há contra o Bolsonaro, a Folha acha insuficiente. Contra o Lula, a principal prova no caso do triplex é essa aqui. Perícia da Polícia Federal mostra que contrato de adesão do apartamento do Lula, que eles chamavam de apartamento do Lula no Guarujá, foi rasurado e a palavra triplex foi riscada. Ninguém sabe quem riscou. Foi um risco de caneta em cima da palavra triplex no contrato de adesão do apartamento. Essa foi a prova que colocou o Lula na cadeia por 580 dias. E aí a Folha, quando o Lula foi preso e antes de prender, defendia a prisão dele porque disse que havia uma montanha de provas. Na despedida, pragmatismo de Lula abre espaço para o atraso, era só crítica e dizendo que havia muita prova contra ele. Piruetas de Lula. Em entrevista à Folha, líder petista desenvolve teorias conspiratórias inverossímeis e diz haver muita... Isso é editorial, na véspera, pouco antes do Lula ser preso, né? Pouco mais de um mês antes de Lula ser preso. Gozado que a Folha acha que a Polícia Federal encontrar o discurso golpista na sala de Bolsonaro, na sede do PL, não era suficiente. Veja só, né? Então o contrato de adesão com um risco à caneta na palavra triplex na casa do Lula foi considerado uma prova de que o triplex era do Lula. E um discurso golpista na gaveta do Bolsonaro. E a minuta do golpe também, na gaveta do Bolsonaro, na sala do Bolsonaro, não é suficiente, não é? Um texto que fala que ele está decretando o estado de sítio. Olha aqui, minha gente. Foi achado tudo lá, tem gravação, tem prova de tudo quanto é jeito. Não há um jurista que negue isso. Quem fez isso foi esse jornal aqui. Documentos indicam que a aliança da Folha com a ditadura militar foi mais forte do que o jornal admite. Essa matéria da agência pública mostra que a Folha de São Paulo usava esses carros que você está vendo o desenho aí, emprestava esses carros. Você vê um carro da Folha de São Paulo sendo dirigida por um militar durante a ditadura. Sabe o que levavam aqui dentro? Não era jornal, era gente presa para ir ser torturada no DOPS. Saía de outra carceragem para ir ser torturada no DOPS. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.